Quero que vocês recebam com um aplauso o nosso amigo pastor Ronald Gustavo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, verso 1. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Renato, pastora Priscila. Deus abençoe a sua casa, sua família, pastor Gustavo, pastor Caio, todos os nossos amigos aqui da ADVEC Meia, nessa quarta-feira da vitória, para a gente falar da palavra. Estamos aqui para receber a graça do querido Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 1, diz assim: Entrou de novo na sinagoga, onde havia um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Estava a observá-lo para ver se curava no sábado, para o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matá-la? Mas eles se calaram. Olhando ao redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite através do teu texto, através da sua palavra. Ilumina o nosso entendimento, fale conosco nessa noite. Revela-nos quem tu és através da sua presença, do seu texto, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui está na região norte de Israel, provavelmente em Cafarnaum, ainda que o texto aqui não fale, mas pelos textos anteriores a gente consegue saber de maneira geográfica. Eu tenho dedicado nesse texto aqui, porque 90% dos meus sermões, pastor Fernando, nascem a partir de devocional, que eu tenho com Deus e Deus fala comigo. E esse texto aqui foi uma devocional que eu fiz e o Senhor falou muito comigo a respeito desse texto. Esse texto é interessante pela dinâmica que Marcos coloca para mim e para você pela ação. Por exemplo, na sua Bíblia, verso 1, entrou de novo na sinagoga. Quem entrou de novo na sinagoga? Jesus entrou de novo. Lê comigo aí, Marcos 1, 21. Diz assim, ó: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Então essa sinagoga do verso 1 é a mesma sinagoga do verso 21 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que ele tinha entrado a primeira vez, que ele vai encontrar com Jairo. Em Marcos 1, 21, ele vai libertar o homem do espírito maligno, e Jesus vai ficar muito conhecido na região da Galileia. Marcos 1, 28. E a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Só que agora, pastor Renato, ele entra de novo na sinagoga. Aí quando esse termo assim, entrar de novo na sinagoga, eu fiquei em casa, meu coração foi pego pelo Espírito Santo, principalmente a partir disso, entrou de novo na sinagoga. O que eu percebi aqui? Porque a sinagoga é o lugar onde eles compartilhavam da palavra e faziam as orações, onde eles tinham um momento de comunhão. É onde de fato eles estavam em contato com o ser divino, com Deus, e ter esse contato com o eterno. Sinagoga é isso, lugar de aprender, lugar de orar, lugar de ter comunhão. Só que nessa sinagoga não é a sinagoga comum, simplesmente o Filho de Deus saindo lá. E eu, lendo esse texto, o Espírito falou da seguinte forma: Ronald, repara uma coisa, que a primeira vez que eu entrei na sinagoga, eu libertei um homem do espírito maligno. A segunda vez que eu vou entrar, eu vou alimentar o homem que tem uma mão das suas mãos atrofiadas. E o que eu percebi? Que entrar aqui não é a mesma coisa que entrar no mercado. Estar aqui na igreja não é a mesma coisa que estar no cinema. Engraçado que aqui tem estrutura de teatro, né? O platô, o púlpito mais alto, o telão, as cadeiras, a alvenaria, o ar-condicionado, o som. Mas aqui é a casa de Deus. Quando você entra no mercado, você entra para comprar alguma coisa. Você entra no hospital, você entra para ser tratado. Você vai numa clínica porque você quer uma consulta. Você vai numa delegacia porque você quer resolver um problema que você tem. Mas e quando nós entramos aqui? O que significa entrar aqui? Entrar na igreja é muito além de vir a um prédio com cadeiras, com estrutura de alvenaria que parece teatro.
entrar aqui é muito mais profundo do que você imagina. Se você olhar essa igreja tem um modelo suíço, da Suíça. Púlpito alto, a palavra mais alta do que o povo, para simbolizar que a palavra é acima do povo. A palavra sendo o centro, dizendo que é uma igreja apegada à palavra. Não tem símbolos religiosos aqui, não tem imagem de nada, porque esse modelo aqui é de Zwinglio. Zwinglio pensou nisso, que a igreja deveria ser o lugar aonde eu tenho que entrar com cuidado, porque o Deus que habita aqui é vivo. Ele tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, aleluia, e tem mão e apalpa. Entrar na casa de Deus significa que eu posso ser surpreendido por Ele, porque Ele é um Deus vivo. Jesus, ele não marcou um encontro com esse homem nem sabia que Jesus estaria lá, mas Jesus sabia que ele estaria lá. Por exemplo, se eu levar um texto um pouco mais para frente, Lucas capítulo 1, Zacarias é um sacerdote, pegando o seu gancho, pastor Renato, a respeito do santuário de Siló, de Eli. Zacarias é um sacerdote e oferece incenso diante de Deus. Se você quiser olhar aí, Lucas capítulo 1, verso de número 8, diz que ele está diante de Deus. A Bíblia diz no verso de número 12 que o anjo aparece para ele e ele fica perturbado. A Bíblia diz que Deus fala com ele através do anjo, dizendo, olha, você vai ser pai. E ele fica perturbado e fica mudo, que ele vai perguntar como. Interessante que Zacarias é um sacerdote, ele sabe que o templo é a casa de Deus, ele sabia que ele estava oferecendo algo para Deus, mas ele não imaginava que Deus estava naquele dia para encontrar com ele. Então quero te dizer uma coisa, hoje talvez não é só uma quarta-feira que você vem aqui, talvez hoje é a quarta-feira a qual Deus vai te encontrar aqui e mudar a sua história. Porque você não tem na sua agenda quando Deus vai mudar isso em você. Você e eu não entramos aqui sabendo como vai acontecer. Culto com Jesus a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Porque o culto na casa de Pedro começou com Jesus ensinando, mas daqui a pouco, pastora, no meio do culto desceu um paralítico do telhado. Culto com Jesus é assim, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Talvez você entrou aqui doente e vai sair daqui curado. Talvez você entrou aqui preso e vai sair liberto. Talvez você entrou com uma angústia e vai sair diferente. Porque culto é assim, quando nós entramos, a gente tem que entrar preparado, porque o dono da casa pode descer e mudar a nossa história. Então estar aqui é saber que o dono da casa pode de fato agir. Por isso que o texto diz, entrou de novo na sinagoga. Nunca é a mesma sinagoga quando você e eu entramos. Deixa eu melhorar. Nunca é a mesma Devec Meia. O que Deus tem para domingo passado, acabou. O que Deus tem para hoje, é hoje. Mas aqui eu quero ser profeta em nome de Jesus. Eu não vim aqui hoje simplesmente para pregar. Eu vim com o coração aberto. Eu vim dizendo, Senhor, o Senhor sabe das minhas demandas. O Senhor sabe das minhas atividades durante a semana. O Senhor sabe dos meus leões que eu enfrento. Que afinal de contas, ninguém abre mão de quarta-feira para vir em um lugar qualquer, não. Você e eu não abrimos mão para estarmos aqui à toa. Tem gente aqui que está cansada do trabalho, está envolvido talvez em um ano da sua vida, um ano complicado, um ano de enfrentamento. Talvez tem pessoas aqui que têm tido meses de dificuldade, mas você está aqui, você abriu mão de Netflix, abriu mão de estar em casa, abriu mão de estar descansando. Por que você está aqui? Porque você acredita que o dono da casa pode mudar a história da sua vida, aleluia, em um momento, aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Portanto, abra o seu coração, deixa o seu coração aberto, sempre aberto quando você entrar aqui, porque você sabe como pode entrar, mas nunca sabe como você vai sair, aleluia. Você pode adorar o nome de Jesus Cristo? A Bíblia diz, pastor Renato, que ele tinha uma das suas mãos atrofiadas. Lucas 6,6 vai dizer que é a mão direita. O texto atrofia no grego aí significa uma ideia de acidente. Então alguns comentaristas dizem que ele trabalhava provavelmente usando as suas mãos. Esse homem tem 50% da sua força, dos seus membros superiores afetada. Um judeu na época usava a mão esquerda para a limpeza do corpo, asepsia, e usava a mão direita para poder se alimentar, porque você comia encostado na mesa assim, né? Encostado com o cotovelo. Não sei se vocês sabem, eles comiam assim, né? Com o pé para trás, o cotovelo esquerdo na mesa, não é? E comiam com as suas mãos, com a sua mão direita. Era dessa forma que funcionava. Então esse homem, ele está com a sua dificuldade. E quem tem uma das suas mãos atrofiadas, provavelmente tem dificuldade de trabalho, pastor Caio. Porque alguém que tem duas mãos, o patrão fala assim, ó, eu pago tanto. E ele olha com uma pessoa que tem uma,
e o outro que tem duas, ele vai contratar um homem que tem as duas mãos, que é um trabalho mais acelerado. Então esse homem tem dificuldade, provavelmente. Esse homem tem a ojeriza, o preconceito. Os judeus, os sacerdotes tinham dificuldade quem tem defeito. Eles não chegavam muito perto, eles tinham uma série de dificuldades. Se você olhar aí na sua Bíblia, olha comigo, e você vai ver que o próprio texto diz que uma ideia de preconceito, pastor Renato, ele chama de um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Nem o autor do evangelho dá o nome dele. O problema dele se torna a sua identidade. Ah, não, ele é um homem da mão atrofiada. Mas assim somos nós. Isso aí também faz parte do jogo da nossa vida. Ali está o cracudo, ali está a menina que engravidou, o rapaz que é desempregado. Nós somos assim. A gente não sabe o nome da pessoa, então a gente traduz o nome da pessoa através da sua dificuldade. Isso é uma forma de preconceito, uma forma de a gente enxergar a vida. E assim os judeus também eram. Mas quando eu olho para esse texto, meu coração assim fica encantado, pastor Fernando. Se você vê o texto, ele tem uma das suas mãos atrofiadas, mas ele está na sinagoga. Ele não está preocupado com o preconceito de lá de fora. Ele não está preocupado se a mão dele está funcionando ou não. Ele está dizendo assim, o que aqui fora é uma coisa, mas aqui dentro a minha fé permanece em Deus. Deixa eu te dar uma palavra. Não permita que o ambiente externo roube a sua fé que você tem em Cristo. Não permita que você passe no seu trabalho e venha te distanciar do altar da oração na sua casa. Não permita que a dinâmica da vida te afaste de ler a Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente deixa que essas coisas externas nos afastem do Evangelho. Às vezes nós estamos tão exauridos da força. Eu vou usar um termo, pastor Fernando vai rir, um termo arcaico. Às vezes a gente fica tão sorumbático. Agora eu fui longe, ó. Pessoal do Aurélio, tão macambúzio, né? É cansado, né? O homem que está muito cansado, né? Isso é um termo muito arcaico do português brasileiro, né? Eu estou muito sorumbático, né? Você anota e você fala assim, ó, isso é para você anotar quando você discutir com alguém, você está muito sorumbático. Aí você vai levar um nível do debate. Então, às vezes, nós somos tão cansados que a gente abre mão de se envolver com a fé. E às vezes a gente está tão deprimido com os problemas da vida. E às vezes os problemas nos fazem encolher de tal ponto que o primeiro lugar que a gente rompe é com a igreja. O primeiro lugar que a gente rompe é com a fé. Eu conheço muita gente assim. Eu vou parar de orar porque eu estou orando e a coisa piorou. Para que eu vou ler o evangelho se uma das minhas mãos ficou atrofiada? Mas esse homem aqui me dá um recado. Esse homem me dá um ensinamento. Mesmo com todo o preconceito, mesmo com toda a dificuldade, ele diz, o problema é na minha mão, o problema não é na minha alma. Aleluia! O problema seu pode ser na finança, mas o seu problema não pode ser a fé. O seu problema pode ser no trabalho, mas o seu problema não pode ser com Cristo. Mas quando eu olho para você aqui, eu fico feliz. Porque mesmo com os problemas que você tem vivido, você está quarta-feira aqui junto comigo. Você e eu estamos aqui para dar um recado para o inferno. Independente daquilo que você e eu estamos vivendo, nós permanecemos de pé diante do autor e consumador na nossa fé. Aleluia! É isso que o texto diz para nós. Esse homem, ele tem uma fé resiliente. O texto então vai nos introduzir em alguns personagens. Verso de número 2 diz assim, estavam para observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. Quem estava? Verso 6 da sua Bíblia, fariseus e herodianos. Herodianos eram chamados de raposas. Eles eram, pastora Priscila, eles acreditavam que Herodes era o Messias. Jesus, inclusive, ele vai dar um ensinamento a respeito disso numa palavra. As raposas têm covis e as aves do céu ninho. Quando Jesus fala de raposa, ele está falando dos herodianos. Ele está dizendo para Jerusalém, ó, em Jerusalém tem lugar para herodiano, e em Jerusalém tem lugar para gentio. As aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando sobre um lugar em Jerusalém. Ele está falando sobre os herodianos. Herodianos e fariseus não dialogam, mas aqui eles fazem um conluio, uma amizade satânica para tentar derrubar Cristo. Mas no verso 2 diz, eles estavam onde, pastor? Olha na sua Bíblia, eles estão dentro da sinagoga. Eles estão no espaço religioso, no mesmo lugar onde está o homem da mão atrofiada e Jesus Cristo presente. Esse texto aqui, principalmente o verso 2, fala muito comigo. Esse verso 2 significa o quê? Significa as demandas que às vezes a gente traz lá de fora aqui para dentro. Às vezes as nossas demandas, os fariseus e herodianos da nossa vida, tentam de alguma forma impedir o agir de Deus em nós. O medo, a incredulidade,
as pressões da vida. Às vezes nós estamos num louvor aqui maravilhoso, numa palavra fantástica aqui do pastor Renato sobre a oferta, falou aqui sobre Ana e Penina, falando sobre Samuel, e às vezes a gente está tão envolvido na demanda da vida, que a gente traz os herodianos e fariseus para cultuarem com a gente, põe do nosso lado, e a gente fica pensando assim, rapaz, amanhã tem que pagar o cartão, porque a semana é dia 10, olha Deus falando aí, ó. Senhor, essa semana, deixa eu ver aqui, ó, amanhã é dia 12, eu não comprei nada para a mulher, nada para ele, porque a coisa está apertada, é 6 meses, a coisa está muito complicada. Esses são os herodianos e os fariseus. A gente traz ele para dentro da igreja. E às vezes os herodianos e fariseus, pastor Fernando, são pessoas que habitam lá fora, que dizem para você, você está fazendo campanha para quê? Para que você está dando oferta? Para que você está dando dízimo? São os críticos do nosso estilo de vida lá fora. São pessoas que estão à nossa volta e dizem assim, para que você vai à igreja? Para que você vai sair no frio? Fica em casa. Não mudou a minha vida, não vai mudar a sua. São pessoas, são agentes do mal, que a gente permite, às vezes, vir com a gente aqui para a igreja e corta a nossa ligação, pastora. É uma ligação, é uma mensagem de alguém dizendo de um problema que acontece. E esses homens, eu acho interessante, que eles estão ali na tentativa de impedir a ação de Deus. Por isso que o texto, pastor Renato, tem 3 personagens. Você tem o homem da mão atrofiada, você tem Jesus e tem os herodianos e os fariseus. Os 3 estão cumprindo os seus papéis. Quais os papéis? Jesus foi ali para curar. O homem da mão atrofiada foi para receber. E os fariseus foram para criticar. Os 3 fazem os seus papéis. Os fariseus criticam, o homem recebe e Jesus abençoa. O que eu aprendo no texto? Que mesmo tendo crítica, Jesus não deixa de abençoar. E mesmo tendo crítica, quem veio receber, ele recebe. Aleluia! Remanda, fúria. Então não permita que os agentes externos, venha tirar você da ligação do eterno Deus. Não permita que os agentes externos venham tirar você do foco em Jesus Cristo. Venha que você venha perder. Mas pastor, a coisa está efésica lá em casa, há uma pressão absurda para me largar a fé, mas hoje nós declaramos a derrota dos agentes externos, para que Deus venha mudar a sua história, aleluia. Você pode aplaudir Jesus Cristo, aleluia. E o texto diz assim para nós, e disse ao homem da mão atrofiada, verso 3, levanta-te e vem aqui ao meio. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é bonito demais. Jesus olha para alguém que poucas pessoas o olhavam. Pastor Caio. Jesus é aquele que consegue enxergar pessoas quando ninguém mais enxerga. Dos textos que eu tenho lido de Marcos, o Marcos 5 tem mexido muito com o meu coração. Foi um texto aqui, até eu discuti com Graciele, bate-papo lá da gente batendo papo, tomando café, discuti com ela falando sobre isso. O amor de Deus sobre o homem. Não é? Ele atravessa o mar da Galileia, pastor, enfrentando uma tempestade terrível, chega em Gadara para salvar um homem e vai embora. Aí eu em casa fico assim, peraí, o senhor atravessou o mar para salvar uma pessoa? Aí o Espírito falou comigo, eu não fiz tudo para salvar a sua vida? Eu falei, boa, era melhor ter ficado quieto? Eu falei, é verdade? Então isso aqui é o amor de Deus. O amor de Deus faz isso aqui, ó, verso 3. E disse ao homem da mão atrofiada. Jesus chamou alguém que talvez ninguém na sinagoga sabia que estava ali. Quem sabe hoje é o dia de Deus chamar o seu nome? Quem sabe hoje é o dia de Deus chamar o seu nome? Porque eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como é que tem sido o ano de 2025. Talvez aqui para você, não, pastor, esse aqui tem sido o meu melhor ano da minha vida. Eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto esse ano. Eu nunca tive tanta paz quanto esse ano. Mas talvez tenha alguém sentado do seu lado dizendo assim, esse é o pior ano da minha vida, tem sido um ano difícil, um ano de muitos desafios. E talvez você ache que Deus não está olhando para você. Eu quero te dizer uma coisa, ainda que um obreiro dessa igreja não tenha te dado boa noite, ainda que o pastor Renato não possa ter falado com você pelas demandas de gabinete, mas eu quero te dizer uma coisa, quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Você não sabia que estaria aqui, mas Jesus já sabia que você estaria aqui, aleluia! E Jesus, quando olha para aquele homem e o chama, eu fico imaginando, aquele homem, a sensação, pastor,
do ponto de vista da psicologia, a libertação. Nossa, eu estou sendo visto. Hoje, eu dei uma palestra esses dias, semana passada, dei para a juventude da Igreja Nova Vida, aqui de Piedade, falei para eles, hoje a nossa geração, eu trabalhei pós-modernidade e modernidade com eles, a época da modernidade era penso e logo existo, Immanuel Kant. Hoje é pós-modernidade, eu sou visto, logo existo. Né? Eu fiz essa dinâmica com eles. Então tem muitas pessoas que, se não forem vistas, elas ficam em estado de pânico. Se ela não tiver um seguidor novo no Instagram, ela toda hora lá, ela fica em pânico. Aqui é uma época onde as pessoas que tinham defeitos não eram vistas, eram completamente escondidas pela sociedade. Mas aqui é um Deus amoroso, aleluia. Há um Deus que olha o homem quando nem ele mesmo se olha, aleluia. Eu vim aqui para falar hoje isso para você. Você é alguém que Deus olhou para você quando ninguém mais estava te olhando. Deus é aquele que olhou para mim e para você quando nem você acreditava em você, mas Ele já estava lá na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para você, dizendo: eu tenho olhado para você todos os dias. Ele tem te acompanhado, Ele tem visto as suas dores, os seus dramas, as suas lutas, a sua angústia, as suas pressões sociais. Ele tem visto exatamente como é difícil para você vir aqui, como tem sido difícil para você trabalhar, pagar as contas, resolver as coisas de imposto nesse país absurda. Ele tem olhado, mas Ele manda dizer para você, ainda que o homem não te observe, ainda que o homem não venha aplaudir, ainda que o homem não venha te premiar, eu estou dizendo, eu estou te olhando para você, eu tenho te sustentado, aleluia, eu tenho te dado graça, eu tenho renovado a sua vida, aleluia. Isso é um Deus amoroso, e o texto diz para mim e para você o seguinte, a Bíblia diz assim, levanta-te e vem aqui ao meio. Em primeiro lugar, o levanta-te, né? Sensacional. O levanta-te para mim aqui, pastora, é libertador. Jesus está dizendo assim, não permita que a dificuldade venha continuar deixando você caído. Você não pode ficar caído por causa de dificuldade. Não permita que as atuações do diabo, das provações da vida, venham pensar que você é um derrotado, um frustrado, aquele que não alcança. Foi muito legal lá o bate-papo lá com a juventude, que eu falei algumas coisas lá e depois lá eu ouvi algumas coisas. Alguns jovens que pensam que nunca vão... Não, pastor, é porque meus amigos lá e meus vizinhos... Eu tenho um amigo lá que toda vez ele só vive só aquelas viagens assim, estratosféricas. Eu falei, é mesmo? E eu me sinto muito abatido, me sinto muito frustrado de quando eu olho para a vida deles através de rede social. Eu conheço um monte de gente assim, irmãos. O camarada só tem aquelas viagens, Paris, França, você e eu só, Madureira, Saara, né? Praia de Ramos. Então a gente fica assim, irmão, como é que ele tem esse dinheiro? Como é que ele faz isso? E às vezes a gente vai se encolhendo dentro de nós, pastor Caio. A gente vai ficando pequeno. Mas Jesus diz para ele assim, levanta-te. Aleluia. Engraçado que a palavra levanta-te é antes da cura. Jesus está dizendo assim, manifeste essa posição de vitória, mesmo sem receber vitória, porque em breve a vitória vai chegar. Aleluia. Não caminhe como um derrotado. Não se encurve diante do seu sofrimento, do seu vitimismo. Jesus diz assim, levanta-te, rapaz. Quem está te chamando é o Deus eterno. Aleluia. Não caminhe como alguém que foi derrotado. Sabe, não ande dessa forma como você tem andado, nos seus transportes públicos, se envolvendo com a vida. Às vezes você entra aqui nessa igreja tão abatido, com o rosto e o semblante tão duro. Mas pastor, está difícil, eu sei. Mas Jesus manda dizer para você, caminhe como vencedor, porque você é lavado e remido pelo meu sangue. Porque não adianta nada você receber e se levantar depois. Primeiro Jesus quer que você se posicione. Tem a posição de vencedor, pastor, sabe? Posição de vencedor. Ninguém precisa saber da quantidade de boleto que você paga e como paga. Mas ele tem que olhar para você e saber que há um Deus que tem te sustentado no poder da providência. Ele fala assim, levanta-te e vem aqui ao meio. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, é impossível ser curado longe da minha presença. Longe de mim ninguém é abençoado, tem que ser próximo. E vem aqui, vem ao meio. Em outras palavras, enfrente a oposição dos acusadores. E continue caminhando diante de mim. Lê comigo o verso 3. Vê se Jesus fez promessa para ele.
Agora, quando você chegar perto aqui, você vai ser curado. Olha, você vai vir andando e eu já vou te curar. Negativo, ele obedeceu. Eu acho interessante, pastor Renato, que no capítulo 5, no verso de número 40, quando Jesus está na casa de Jairo, e aquelas pessoas riem de Jairo, né, riem de Cristo, Jesus põe todo mundo para fora. E aqui no texto, eu fiquei vendo, eu falei, mas Senhor, se os fariseus herodianos estavam lá para te criticar, né, para tentar te pegar na armadilha, por que o Senhor não pôs eles para fora, assim como o Senhor colocou aqueles que estavam rindo na casa de Jairo? O Espírito falou comigo de uma maneira muito interessante, porque eu não posso mandar embora quem duvida daquilo que eu posso fazer na vida de alguém. Por isso que você não conseguiu se mudar, por isso que você não conseguiu sair de lá ainda, porque tem muita gente lá que precisa estar lá para ver o que Deus vai fazer aí na sua vida e na sua família. Vocês precisam enxergar, aleluia. Olha que você já fez todos os planos, todos, e não consegue. Você fala assim, pastor, o diabo, não é Deus. Porque o que Deus vai fazer, Deus falou, você não vai sair assim não. Ó. Você vai sair assim, olhando para frente. Aleluia. Firme, aleluia. Primeiro Jesus chama ele para próximo. Deixa os fariseus herodianos olharem. Então pergunta, verso 4. É permitido curar um sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Isso aqui é maravilhoso. Eles ficam calados. O homem da mão atrofiada diante de Cristo, Jesus faz uma pergunta extremamente dura para os herodianos e os fariseus. E aí, eu posso fazer na vida dele ou não posso? Isso aqui vai acontecer em Marcos 5, é a mesma coisa. O que o demônio fez na vida do homem de Gadara é algo muito interessante, pastor, quando você analisa as coisas. Por exemplo, botou ele preso no sepulcro, feria-se com pedras. Então baniu ele da sociedade, da sua família, tirou a liberdade do seu próprio corpo, porque ele se feria-se com pedras, o tornou uma espécie de lunático, louco, diante da sociedade, preso com cadeias e grilhões, perdeu o controle da sua identidade, né? Ele não sabia, não era mais quem ele era, a sua mente ficou completamente bagunçada. O diabo tirou família, amizade, recurso financeiro. Qual foi a única coisa que o diabo não conseguiu fazer? Matá-lo. Por que não pode matar? Porque Deus tinha promessa. Quando o diabo sai da vida daquele homem, qual é a primeira coisa que o diabo faz? Matar os porcos. Ele estava com tanta vontade de matar, que ele matou logo o porco. Jesus falou assim, o porco você pode matar, mas esse aqui não, porque esse aqui eu tenho um plano. Aleluia! Isso aqui é fantástico. Isso aqui demonstra para nós quem está sempre no controle. Eu quero te dizer uma coisa, que você e eu não devemos bater boca com A ou B ou C e tentar defender o nosso ponto de vista e explicar para parente ou para amigo por que você está vivendo isso, se nem você sabe por que está vivendo. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você está tão confuso que nem você sabe por que você está vivendo. São pontos que não tem defeito, que você não tem. Jesus manda dizer uma coisa, você fica quieto, porque quem te defende sou eu vou te defender. Aleluia, você pode adorar. Meu pai, que presença boa, pastor Fernando. Aleluia! Porque ninguém entende, só entende quem está perto da presença. Quem está perto da presença sabe o que está acontecendo, aleluia. Quem está distante não conhece. Você pega aqui o gancho do pastor Renato falando de Ana. Ano a ano fazendo oferta, ano a ano fazendo oferta. Ela é doida, é maluca, jogando dinheiro fora, jogando paciência fora. Vou ofertar o quê? Mas ele não sabia. Ela estava plantando. Que plantação é antes da chuva. Depois que a chuva vem, a coisa começa a crescer. Aleluia. É exatamente isso aqui no texto. Jesus está dizendo, e aí? Eu posso fazer ou não? Em outras palavras, vocês não têm a dinâmica do que eu posso fazer ou não. Na sua Bíblia, verso de número 5, não vou me alongar pela questão de horário, no texto diz, olhando ao seu redor. A palavra da sua Bíblia, indignado, você sublinha, escreve outra em cima ou embaixo. Bota irado. O grego aí é de ira escatológica, é a mesma ira de Apocalipse. É o mesmo texto, olhando ao redor, irado e entristecido. Jesus está irado, pastor Fernando, pela dureza dos seus corações. Isso aqui é um tema muito profundo para a gente poder refletir algumas coisas. Jesus está na sinagoga, no lugar onde compartilha a palavra, o pastor. Onde tem oração, ou seja, no mesmo ambiente de fé, tem gente que crê e tem gente que não crê. Então tinha gente ali dentro, como os fariseus e os herodianos, tinha uma dureza nos seus corações.
A graça do texto, pastor Renato, no verso 5, é ressaltar o coração. Por quê? Porque sábado é o dia da religião botar roupa. Os fariseus estavam com a indumentária, os tefilins, a terrilá, estava todo mundo fantasiado com a roupa da religião. Estava sábado, era o dia perfeito. Então estava todo mundo na escala, todo mundo estava lá com o nome para trabalhar. Mas, ou seja, por fora tinha a beleza da religião, mas por dentro estavam petrificados, coração duro. E eles não imaginavam que o Filho de Deus não se espanta com o que ele vê por fora. O lance do Filho de Deus é o que há de dentro. Então o Cristo é assim, Jesus é assim. Ele, enquanto você e eu estamos aqui, eu estou te olhando por fora, mas há um Espírito aqui chamado Santo, e ele olha para você por dentro. E ele estava contemplando o coração daqueles homens e percebendo a sua dureza. Por isso que o texto diz, ele estava irado. Jesus com uma ira escatológica. Em outras palavras, diante do Filho eterno do Deus vivo, num ambiente sagrado de glória, tinha gente com um coração duro, mas tinha um ali, aleluia, com um coração amolecido para receber a palavra. Interessante que Jesus é assim. Jesus não se importa com números. Ele fala, se tiver um, vai ser esse que vai receber. Mas graças a Deus aqui é todos, aleluia, são todos nós, aleluia. E o texto diz, e Jesus diz, estende a sua mão. A ideia de estender é mostrar, dá uma ideia de escondida. Provavelmente ele escondia a mão por causa da sua enfermidade, pastor Renato. Ele tinha uma vergonha. E Jesus diz assim, ó, estende a sua mão. E no movimento que ele estende, ele fica curado, ou seja, através da obediência à palavra. O estender significa, mostra para mim aquilo que está atrofiado na sua vida. Em outras palavras, mostra a sua vergonha. Quando você e eu estamos diante da eternidade, diante do Deus eterno, nós não podemos ter vergonha de expor para Deus aquilo que nos envergonha. Qual é a coisa da sua vida que está atrofiada? Ah, pastor, é meu filho, então você e eu vamos pôr ele no altar. Ah, pastor, é meu casamento, então você vai pôr pelo seu altar. Não, pastor, eu estou com um problema, estou lutando contra a depressão, então nós vamos expor isso. Qual é a sua vergonha? Não, eu estou com uma dificuldade terrível financeira, eu estou numa crise de saúde terrível, isso tem me envergonhado. Talvez é um defeito seu no corpo, talvez é um problema na alma, talvez é um problema familiar, mas há um Deus aqui dentro que pode consertar aquilo que ninguém lá fora consegue consertar, aleluia. Vai ficando de pé em nome de Jesus, vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus, aleluia. Tem glória a Deus aí, irmãos? Tem glória a Deus, tem aleluia aí.